fonema, pra mim tanto faz. Peço a grana com urgência e cada vez te roubo mais. Quem não para e pensa cai. Desconfiar é sua maior arma contra os golpistas. Se alguém te pedir dinheiro, Pix ou transferência, pare e pense. Pode ser golpe. Entre no site da Febraban e saiba mais. Não existem limites para a imaginação humana. Fomos da roda aos foguetes espaciais, do telégrafo ao 5G, do ouro ao Bitcoin. Estamos sempre explorando novos mundos, mas para chegar até eles é preciso viver o futuro hoje. Explore o novo, destrave outros caminhos. Descubra o futuro do dinheiro. Chegou a Mint, sua nova plataforma de criptoativos. Mint, desbloqueie seu mundo cripto. Olá, esse é o especial Real Digital do Future of Money da Exame e o tema de hoje é empreendedorismo. Se você quer saber como levar a sua empresa para o ambiente do Drex ou se aproveitar dos benefícios do Real Digital para otimizar o seu negócio, a gente preparou o painel Empreendedorismo, oportunidades e novos modelos de negócio no Drex. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel aqui do nosso especial Real Digital, aqui do Future of Money da Exame. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do Future of Money. Estou aqui dessa vez para falar sobre empreendedorismo, com dicas aí para você entender onde estão as oportunidades e como você pode levar o seu negócio para esse novo ecossistema ou criar um novo negócio já dentro dele. Para essa discussão eu estou muito bem acompanhado, mas como tem bastante gente aqui do meu lado, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem, começando aqui do meu lado esquerdo. Olá pessoal, eu sou o Marcos Barros, eu sou CEO da GCB Ventures, que compreende duas fintechs, a PeerBR, que é uma plataforma de investimentos tokenizados de renda fixa, e também a Adiante Recebíveis, uma plataforma para concessão de crédito para pequenas e médias empresas. Um prazer estar aqui com vocês, com os colegas. E vamos em frente. Bom, pessoal, eu sou o André Carneiro, eu sou CEO da BibChain, uma startup especializada em blockchain para o mercado corporativo e aí com larga participação dentro do Drex e dentro do ecossistema de blockchain brasileiro. Boa. Rogério Melfi, gerente na TechBan dentro da área de novas plataformas, e daí a gente cuida lá de novos produtos, novos segmentos de mercado e atuação aí para diversificação dentro da TechBan. Legal, pessoal, obrigado por terem vindo, prazer ter vocês aqui para essa discussão. Para quem está nos assistindo, já deu para entender que temos especialistas em diferentes frentes, mas todos muito conectados aí com novas tecnologias, com inovação e que está muito ligado ao que é esse novo ecossistema que o Banco Central está desenvolvendo, que é o Drex, né? Anteriormente chamado de Real Digital. E aí já puxando um gancho aqui para esse tema que vai direcionar a nossa conversa, que é o empreendedorismo. O que vocês acham que pode servir aí da bagagem de vocês e que pode servir para quem quer empreender ou para empreendedores que querem buscar alternativas, que estão, às vezes, com as suas startups ou suas empresas, ou não vou dizer sem rumo, mas um pouco em busca de novas oportunidades. Como que uma nova tecnologia pode abrir portas para os empreendedores? Aí, se você quiser começar, a gente passa por todo mundo. Claro. Bom, falar de inovação, independente, eu acho que do tipo de tecnologia, eu gosto sempre de trazer esse conceito de que quando você busca oportunidade, no fundo tem mais a ver com o problema, né, que você quer resolver e não necessariamente com a solução. Então, só para a gente não confundir e de repente se preocupar tanto com o Drex ou com outros tipos de tecnologia como ponto de partida, mas para aqueles que estão em busca de inovar e de achar oportunidade, eu acho que tem que olhar para o problema que está identificando no seu nicho, no seu segmento, e aí sim se aprofundar se as mudanças que podem vir com essa tecnologia nova, de alguma forma, né, vão ajudar a resolver esse problema. Então, acho que de partida eu gosto sempre de trazer esse conceito de que o olho e o foco tem que estar no problema
e aí sim ir atrás de soluções para isso, né? Eu posso falar mais depois, mas em relação ao Drex e todo o arcabouço tecnológico que está vindo dessa nova geração aqui do mercado financeiro, tem um mercado em especial que eu olharia com atenção, né, que é o mercado de crédito. Eu acho que vai mudar muito a forma como se faz crédito no Brasil. E quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, uma das grandes dores, né, um dos grandes problemas é acesso a crédito. Então, olhando essa combinação, não do Drex isolado, mas eu acho que Drex, Open Finance, alguns nomes difíceis e chatos, né, mas o próprio Pix, que já é uma realidade, tudo isso combinado, em especial também usando a tecnologia de blockchain, eu acho que vai mudar completamente o cenário de crédito no Brasil e isso vai favorecer muito os empreendedores. Então eu olharia com bastante atenção para tudo isso que está acontecendo. Legal, Marcos, é olhar para a tecnologia como um meio e não como um Exato, fim, né? Exato. Interessante. E André, o que você acha assim? Como pensar e buscar oportunidades para empreender ou criar uma nova empresa nessas novas tecnologias? A gente está falando do Drex, mas acho que vale para várias outras. Não, assim, acho que faz muito sentido. A primeira coisa que a gente precisa pensar, e aqui é uma provocação que às vezes não é abordada, né? O Drex, ele é uma moeda, né, que a gente está discutindo, mas ele também é um ecossistema. Então, se o empreendedor começa a entender que o que está sendo criado não é apenas a questão da moeda, mas toda uma questão de um ecossistema em blockchain, né, com liquidação final, isso é poderosíssimo. Então, as oportunidades para o empreendedorismo são gigantescas, porque a gente está falando basicamente desde a possibilidade de repensar modelos de negócio, entender novos modelos de negócio, entender o impacto que a gente está gerando, o impacto que isso pode gerar no seu próprio negócio, né? Porque a gente pode ter dois cenários aqui, né, Gabriel? Você pode ter uma pessoa que está pensando em, eu vou começar um negócio, né, e deveria estar olhando para esse ecossistema e, poxa, quais são as oportunidades de negócio que eu posso explorar nesse ambiente, como eu vou trabalhar um novo negócio nesse ambiente, olhando para o mercado, existem formas diferentes, como ele pode pensar, como ele pode inovar, e foi muito preciso, né? Quais problemas eu posso resolver. E existe um outro cenário para o empreendedorismo que é assim, ok, eu estou aqui com o meu negócio está tranquilo, está feliz, a gente estava conversando, olha, saiu uma nova inovação tecnológica, como esse novo cenário, essa moeda que é indiretamente também um ecossistema que ela cria no contexto dela, como que esse cenário impacta o meu negócio? Porque você pode ter um cenário de empreendedorismo criando um negócio ou o seu próprio negócio sendo desrompido nesse cenário. Então, se você é empreendedor, você precisa estar antenado nesse assunto porque vai te impactar. Legal, Rogério, quer complementar? O que eu complemento aí, trazendo alguns pontos, né? Assim, tem muito sentido tudo que a gente está falando, e aonde eu vejo que a gente tem dois tipos, talvez, de oportunidade que a pessoa pode pensar. Quem está dentro já do sistema financeiro, então de Drex em si, instituições financeiras, fintechs e toda essa camada de empreendedorismo que vai prestar um serviço de crédito, etc. Ela tem que olhar isso daí, porque tem toda a possibilidade da moeda, a gente fala que é uma moeda inteligente, né? Então o real inteligente, o Drex, ele ganhar eficiência nesse processo. Então se você não empreender, se você não mudar a sua forma de fazer, ou é uma grande oportunidade para você começar um negócio do novo, já sem aquela burocracia, sem aqueles processos, porque vai ser um diferencial de mercado em breve. Então a gente fala de 2 anos a gente ter o Drex, 6 meses depois, 1 ano depois, o cliente já vai ter esse benefício de ter um sistema mais eficiente e tudo mais. O que eu vejo o outro lado, a segunda parte de empreendedorismo e daí geral. Ter uma moeda digital, ter o Drex, facilita você comprar ativos digitais. E um ativo digital começa toda uma coisa que a gente já vem trabalhando assim como mercado há bastante tempo, mas é o processo de tokenização de ativos. Então, comprar um ingresso para um cinema, e se ele não for digital, se ele não for tokenizado, daí tudo bem, eu vou pagar da mesma maneira que eu pago hoje, mas vou ter a mesma burocracia, a mesma insegurança, o mesmo processo que eu tenho hoje. Então, de repente, o empreendedor de tickets, de bilheteria, ele tem que se preparar para começar a emitir bilhetes digitais, bilhetes tokenizados, porque daí sim eu vou poder pagar com Drex, vou poder fazer um Drex, enfim,
para comprar aquilo com mais segurança, confiança, menos intermediários. Então daí a gente tem toda essa vantagem do ecossistema. Dei o exemplo de tickets, mas daí a gente pode ampliar para vários aí que a tokenização tem esse potencial aí. Legal. E, bom, quando a gente fala de novas tecnologias, acho que tem um padrão que é comum e que se repete ao longo da história, que é eu estou com histeria na cabeça, mas enfim, com a excitação com coisas novas que eventualmente não se confirmam, né? Os hypes, assim. Exato, os hypes, coisas que se tornam muito populares muito rápido e depois acabam esfriando. A gente tem o exemplo do metaverso recentemente, né? Que todo mundo só falava disso, o Facebook transformou a sua holding, né? Mudou o nome para Meta por conta disso, com um plano bilionário que depois acabou esfriando. Isso acontece tem milhares de exemplos aí, com muitas coisas. Como que vocês podem ajudar um empreendedor ou a si mesmo, como vocês fazem para tentar entender o que é real nesses hypes e nesses assuntos que começam a surgir e o que é espuma, o que tem menos potencial ali? Eu gosto muito de olhar, é muito bom esse tema, né? Eu gosto muito de olhar para a questão do comportamento assim das pessoas, dos clientes, dos usuários, né? E interpretar isso é muito importante para não cair em determinadas armadilhas e eventualmente entrar numa onda que você está copiando alguém simplesmente né, ou não se aprofundou necessariamente, até como eu comentei antes, se de fato tem um problema ali a ser resolvido ou vai ser passageiro, né? Então, olhar para o comportamento é muito importante e nesse tema específico das moedas digitais, de pagamentos e negócios digitais, a gente tem uma experiência recente agora do Pix, que foi um sucesso absoluto, né? E que mudou completamente o comportamento das pessoas. Então, a adesão do sistema de pagamento instantâneo no Brasil foi um fenômeno mundial. Assim, a gente viu, em 13 meses, o Pix bateu o patamar daquele instrumento da Índia, que foi um sucesso também no mundo, mas que já existia há anos, né? Então, para quem é empreendedor e está procurando oportunidade, não pode deixar de observar um comportamento desse tipo. E na linha que você estava comentando, isso se traduz em oportunidade de negócio, porque se esse comportamento de se tornar digital, de estar dentro de um ecossistema digital, ele já se mostrou comprovado, a gente pode aproveitar a oportunidade aí e criar novas soluções em cima disso. Então é a forma que a gente tenta, né, achar oportunidade entender bem o comportamento das pessoas e do nosso público-alvo, dos nossos clientes, né? E também relacionado a uma demanda já existente, né? E não em criar uma demanda um problema existente, né? Que pode ser que a demanda por aquele produto, e essa é a história da Apple, né? De repente a Apple falou, não, nem o cliente sabe o que ele quer, né? Mas à medida que você cria um aparelhinho que você pode colocar quantidade infinita de músicas ali dentro, você passa a necessitar daquilo e não consegue mais viver sem aquilo, né? Mas, no fundo, ele achou uma necessidade de liberdade de escolha, de ter muitas opções, né? Então, eu acho que é um pouco mais nessa linha de observar bem o comportamento e criar em cima disso, né? Legal. Bom, eu vou seguir aqui. Bom, o que eu gosto? Eu recomendo sempre você olhar quem são os participantes que estão envolvidos. Tá? Então, por exemplo, quando você olha um hype tecnológico, um hype de uma determinada tecnologia, em que você nunca ouviu falar naquela entidade ou naquela pessoa, naquele contexto que está falando sobre aquele tema, acho que hold your horse, né? Segura um pouco essa história, pensa, tenta entender quem é e aí você vai chegar em alguns cenários. No cenário que a gente pega, por exemplo, do próprio Drex, a gente não está falando... Primeiro que a gente já está aí numa segunda onda de blockchain, né? A gente passou lá uma onda 2018, né? Que teve um hype bem mais efêmero, né? Bem menos tátil. Ali era mais focado em corretoras criptos. E esse assunto que foi um hype, deu uma esfriada, hoje se concretiza em negócios reais. E agora, quando a gente olha o Drex, a gente está falando de... Observe quem são os participantes. A gente está falando basicamente todo o mercado financeiro está envolvido nisso.
Tá? A gente está falando de uma liderança direta pelo Banco Central. Do regulador. É o regulador que está envolvido nisso. Alguns comportamentos esperados, né? Não é um negócio efêmero, ou seja, começa sem data e termina o dia que der. Então tem um cronograma específico, tem datas a cumprir, tem coisas para validar. Então quando você começa a observar esse ecossistema com players relevantes e muito bem, com muito boa base trabalhando, é um excelente indicativo sobre se é efêmero, né, e se não será efêmero. O final dessa história é, qualquer que seja a saída, não será mais o mesmo mercado, porque a gente está falando aí de 16 consórcios minimamente envolvidos, a gente está falando de basicamente todo o ecossistema financeiro brasileiro, a gente está falando do ecossistema que toca Open Finance, toca Pix, que toca toda essa transformação na sociedade, e é importante a gente lembrar disso, né? A gente está procurando aqui uma transformação, no final do dia não é sobre tecnologia, é sobre o impacto na sociedade, e o empreendedor ele é um agente totalmente ligado e totalmente necessário para fazer isso, ele é esse motor. Então quando você começa a observar esse ecossistema de agentes sérios, né? A gente tem regulação, a gente não vai abordar aqui, mas a gente acabou de sair regulação, acabou de sair lei, que agora no ano que vem entra com regulação, sobre o mercado de criptoativos. Então você tem um ecossistema sendo criado que indica aí não algo tão efêmero. Tá? É o que eu consideraria. Eu vou colaborar com tudo isso. Eu sou uma pessoa bem otimista, mas trazendo, se quiser ser pessimista, o que você pode olhar? Que talvez nesse primeiro momento a gente pode estar olhando como, nossa, isso vai resolver todos os problemas. Isso vai ser uma grande solução mágica. Então vou empreender, enfim, vou mudar toda a minha companhia para já direcionar para Web3, isso e tudo mais. E daí, assim, vai ser progressivo. Vai ser uma coisa que realmente vai começar, vai ter alguns casos de uso matador, que daí, putz, ali funcionou, que é uma beleza. Outros fluxos vão, putz, isso aí é melhor da maneira que eu já fazia com pagamento tradicional, com pagamento eletrônico, enfim, com qualquer outra maneira. Então, não sendo tão otimista que vai ser transformador, e eu acho que vai ser, principalmente se a gente olhar para 5 anos, muito grande na economia e vai ser bom para o Brasil. Mas o empreendedor ele tem que ter aquela visão muito também do E, né? Assim, então, eu vou ter isso e também aquela opção. Então, ele não vai poder, no meu ponto de vista, né, virar o barquinho dele todo para Web3, tokenização e tudo é digital. Daí ele pode sofrer um pouco. Assim. Legal. E quando a gente fala de Drex, a gente está falando dessa agenda de inovação do Banco Central, que inclui outras frentes, como o próprio Pix, que a gente já comentou, o Open Finance, e agora com o Real Digital. Então, tudo isso junto transforma a maneira como se movimenta dinheiro no Brasil. Como que você pode achar oportunidades para empreender em áreas que estão não diretamente relacionadas com o Drex ou não necessariamente dentro desse ecossistema ou dentro do blockchain, mas que vão se beneficiar desse todo, né? Enfim, aproveitar essa onda de inovação que o Drex vai ser um dos pilares, mas sem necessariamente estar diretamente ligado a ele. Acho que eu gosto muito dessa abordagem, assim, de olhar o contexto, o composto, né, da soma dessas inovações todas, quando elas estiverem integradas, né? Então, como o colega aqui citou, o Drex ele é de fato um ecossistema. Então, eu acho que uma forma interessante de olhar em busca de oportunidade é entendendo que, bom, primeiro a gente está num contexto de negócio digital. Nós estamos falando de uma moeda regulada pelo Banco Central, mas ela é totalmente no ambiente digital. Então, em primeiro lugar, o seu negócio tem que estar olhando para esse ambiente, né? E aí eu olharia para esse ambiente de maneira quase ilimitada em termos de oportunidade e muito simplificado, seguro, transparente. Então, imagina que você tem um ambiente de negócio sem burocracia, né? Totalmente simples, totalmente conectado e seguro dentro desse ecossistema e com possibilidades infinitas de criação de produto. Então, eu gosto de dar exemplo de uma coisa que está no dia a dia de todo brasileiro, que é, por exemplo, comprar carro, né? Você comprar um carro hoje é um processo chato, burocrático, principalmente se você vai financiar esse carro, né? E para todos os participantes desse ecossistema, você tem uma série de exigências,
necessidades contratuais, registro de contrato, taxas envolvendo contrato, né? Então você acaba criando uma dor para todo mundo que participa. Como isso pode acontecer num ambiente digital, onde Drex é a moeda e o blockchain é a infraestrutura utilizada? Isso vai acontecer em milésimos de segundos, com muito mais segurança, com menos burocracia, com menos custo. Então, quantos produtos podem ser criados em cima disso, de uma infraestrutura desse tipo, né? Eu olharia dessa forma aí, não sei se os colegas concordam, né? Não, acho que é totalmente pertinente. Eu acho que o exemplo que tu traz do veículo, a gente pega esse exemplo e dá uma torcida e vai um pouco mais a fundo, né? Então, você olha para ele, para o conceito que está por trás dele, que é o Delivery versus Payment, ou seja, o que eu posso criar no meu conceito de negócio que eu posso gerar programabilidade entre algo que vai ser entregue mediante a um pagamento, tá? Que é a história do veículo, né? Ou seja, quando eu digo não o veículo físico, né, mas a transferência de propriedade do veículo, ela vai ocorrer. Se você pega esse mesmo cenário, que é o Delivery versus Payments, você já pulou e fez isso para um cenário de imóveis, por exemplo, que isso pode acontecer, né? A transferência, eventualmente, de uma propriedade do imóvel está ligado a um Delivery versus Payments. E isso é importante. Aqui a gente explorou num conceito de DVP, né? Um Delivery versus Payment para veículos, e a gente já consegue explorar, extrapolar isso para um cenário de imóveis, e aí você, que é o empreendedor que está assistindo agora a gente, ou que vai estar pensando no impacto que isso tem, já vai olhar para esse cenário e falar, poxa, peraí, mas eu tenho um outro cenário aqui, que eu tenho uma questão de transferência de propriedade, que ela está condicionada a um pagamento. Existe aqui uma programabilidade. Esse é o exemplo mais tangível da tecnologia. Ele é o mais concreto. Tem outros como Payment versus Payment, ou seja, troca de ativos, né, de dois tipos de moeda que ainda podem acontecer. E a gente nem entrou no mérito de falar, por exemplo, de cenários, por exemplo, de split, o clássico split, né? E se eu recebesse... Bom, se a gente está falando que o empresário, todo mundo imagina que goste de pagar imposto, né? Claro que não, o empreendedor em geral não gosta, mas você sabe que hoje, por exemplo, quando você às vezes faz um pagamento que tem você e mais outras pessoas na cadeia, né? Se você fatura tudo direto para você, sendo bem pragmático, um exemplo real para o empreendedor, se você fatura direto, você paga e acaba gerando dupla tributação. Porque você paga, recolhe imposto, recebeu, paga imposto, aí o outro fatura para você e gera o imposto. Num cenário muito simples, que é possível com a programabilidade do dinheiro, e num cenário como esse, imagina que você colocou aqui um contrato inteligente em que o dinheiro vai vir por esse contrato inteligente, dentro desse contrato já está a regra de split, né, que é a distribuição, e esse pagamento vai ir direto para você, direto para você, direto para você. Você gerou eficiência, reduziu o imposto e tornou uma transação, tem um termo técnico que é atômica, né? Ela vai acontecer inteira ou não. Ou seja, é um caso que sai um pouco do cenário de troca de propriedade e que é o dia a dia. Você faz isso, né? Existem empresas cujo negócio é esse, porque é por isso que eu faço a brincadeira, né? O cara tem que olhar dois cenários, né? Porque impacta o negócio dele. Eu sou uma empresa, uma startup ligada a pagamentos, cujo principal produto que eu tenho é o split de pagamento. Esse é o cenário que isso vira um contrato de simplicidade absurda. Tá? Então, isso impacta. O que eu queria complementar aqui é o seguinte, né? Se a pessoa que está ouvindo aí falou, pô, mas isso já é possível hoje eu contrato alguém, faço isso. Então, normalmente, esses casos que a gente está citando, você tem um intermediário no meio, garantindo a confiança das partes. E daí o que a gente vai entrar nessa nova era é justamente tendo a programabilidade, tá num contrato inteligente, tá na rede essa inteligência, tá no dinheiro, e daí isso vai ser executado, enfim, conforme aquela ação, conforme aquele script acontece. É a programação dele. Então, quem está escutando e é um intermediário, daí sim ele precisa se preocupar. Agora, quem não é o intermediário dessa transação, ele vai ter essa eficiência. Mas fala aí. E um detalhe que eu vou pegar um gancho do que você está falando, que é um detalhe super importante, porque outra coisa que a gente adora como empresário, né, é conciliação, né? Num cenário como esse, a transação é atômica, não tem mais conciliação. Então, você fez uma transação de split, hoje, para quem faz isso, né, você faz uma transação de split, depois tem que conciliar, reconciliar, aquela coisa gostosa, que todo empresário gosta daquele tempo gasto nisso, conciliando e reconciliando. Como a transação é atômica, já é numa moeda digital, ela é final. Então você tem um cenário de impacto efetivo, né? Então, a um custo absurdamente baixo. A expectativa que isso pode gerar na economia como eficiência para as empresas e não financeiras, né? Qualquer empresa. Então, a instituição de ensino, a loja de móveis, imóveis, enfim,
ela vai conseguir ter isso. Só que eu queria puxar um ponto, você falou do Open Finance também, enfim. Uhum. Isso é uma coisa que já acontece, e daí outros segmentos do mercado, como varejo, a loja de automóveis, etc., podem começar a se aproveitar disso. Uhum. Então, putz, eu preciso analisar aquele cliente, eu preciso saber o que tem o que tem no extrato do banco dele, quais produtos de crédito. Se o cliente quiser compartilhar isso com uma outra entidade, aquela entidade pode solicitar o compartilhamento de dados, tem todo um fluxo, e com aquilo começar a trabalhar os dados, inteligência de dados, enfim, outras tecnologias que estão no conjunto de tudo isso. Uhum. Então, além assim do Real Digital, quem está falando do Drex, o Banco Central já vem trabalhando com outras frentes para fomentar essa economia, para criar outras coisas aí. E ainda nesse tema que o André puxou muito bem, assim, eu até queria chegar nisso, que é justamente, a gente está aqui, eu comecei essa conversa falando sobre empreender ou adaptar o seu negócio, ou criar um novo negócio, mas essas tecnologias também podem beneficiar empresas, como vocês mesmos falaram, que não tem nada a ver com mercado financeiro e que não necessariamente vão estar desenvolvendo produtos dentro do Drex, por exemplo, otimizando processos e situações ali rotineiras das suas empresas. Mas como um empreendedor pode mapear ou descobrir essas possibilidades? Porque quando você dá esse exemplo de otimização e de aumento de eficiência, para quem está envolvido com a tecnologia, parece algo até óbvio, né? E todos nós aqui já ouvimos falar o quanto o Drex pode otimizar processos burocráticos. Mas para as pessoas que não conhecem o Drex, que não estão por dentro disso, como elas podem chegar nessas soluções que vão fazer com que elas eventualmente lucrem mais ou pelo menos aumentem sua eficiência? Bom, acho que uma das coisas que a gente considera muito relevante, Gabriel, é assim, e todo empresário tem isso, né? Mesmo a gente está em tecnologia, assim, todo dia você tem que olhar o seu negócio e pensar ele no futuro. Então, por exemplo, no nosso cenário, o que a gente fez, acho que o Techman também fez algo similar, o que a gente fez? A gente olhou para os nossos clientes e falou, poxa, você não pode ficar esperando 2 anos, porque 2 anos o mundo já aconteceu e você vai ficar ali na rabeira do que aconteceu. Você vai contar a história, né? Você pode decidir se você vai ser parte da história, você vai contar a história. Então, uma das coisas que a gente fez, inclusive para os clientes, foi, ok, a gente entregou para eles um sandbox. Então tá lá um sandbox para o cara, ele consegue experimentar, mesmo não fazendo parte do piloto. A gente cria um sandbox, que é um ambiente que simula toda a situação do piloto, mesmo as características técnicas. E ali é onde a gente começa a explorar com ele como ele utiliza. Porque você foi muito preciso, Gabriel. Às vezes é muito intangível. E mesmo no mercado financeiro, tá? A gente viu em alguns cenários que a gente às vezes vem fazendo palestra, às vezes vem fazendo demonstração. Quando a gente pega, por exemplo, o sandbox e abre a demo e começa a fazer, e começa a explicar para o cara o que significa ele transferir de um lado para o outro, o tempo que demora. Teve uma situação muito interessante, que é quando a gente entra em um determinado modelo e cria um título para ele na hora. Então é como se eu estivesse criando um título público federal, de exemplo, né? E lúdico. Então eu entro lá e crio um título para ele na hora. Aí eu crio um título, entro na outra entidade, criei o título. Vou colocar aqui nessa entidade, vou transacionar. O cara fala, não, mas isso está acontecendo na tela. Aí você mostra o blockchain para ele e fala assim, olha, você no dia a dia você não vai usar a blockchain dessa maneira. A gente até mostra as transações acontecendo e tal. Mas quando você torna aquilo humano, a partir de uma interface, ajuda. Então o que a gente recomenda é, busque essas soluções, comecem a repensar o seu modelo de negócio. E tão importante para o empresário que, eventualmente, quem está muito no mercado financeiro já está com a mão na massa, não espere o tempo. Porque a gente está falando de um cenário que, basicamente, você tem instituições que já trabalham com blockchain, as principais, né, já trabalham com blockchain brincando há 5, 6 anos atrás. Então, esses caras já têm um cenário. Você está falando de um projeto aí que tem, basicamente, de 1 a 2 anos de existência. Então, se você deixar para começar no final, fazendo conta boba aqui, você vai chegar de 7 a 8 anos atrasado para começar a pensar um modelo. Então, a gente recomenda fortemente estudar não só a tecnologia, porque esse é um perigo, tá? Você se apaixonar, ele foi muito preciso, claro que foi muito preciso, né? Não se apaixona pela tecnologia demais, pensa no problema de negócio que você quer resolver, e aí você vai, a partir desse problema de negócio, falar, poxa, essa tecnologia é a mais adequada?
e aí você vai chegar num cenário. Mas você precisa começar, porque o fato é, qualquer um que esteja nos ouvindo agora, nesse momento no tempo, se olhar para o mercado financeiro, ele já está 5 anos atrasado, fatalmente, né? Se ele esperar até o final do piloto para, vou esperar passar o piloto e ver o que dá para começar, ok, soma-se aí mais uns 2, 3 anos de atraso. Então, precisa começar. Pensar num problema, pensar na situação real e experimentar. Eu acho que isso é muito importante, né? O modelo de aprendizado baseado na experiência é enriquecedor. E hoje isso é acessível. Se eu pegar 2016, 2017, até 2018, quando a BibChain nasce, gente, o custo era absurdo para você montar uma rede blockchain, ter um espaço, ter um sandbox, fazer alguma coisa. Isso já foi. Hoje você faz um negócio desse em horas, minutos, a um custo 1/10 do que era antes. Então, a chance é grande, mas o empresário que está ouvindo a gente, quem é empresário sabe que tem que ir para a rua e fazer acontecer, né? Ele já, essa altura, já vai estar nesse cenário. Talvez até para dar um pouco de... incentivar um pouco a criação de ideias e de hipóteses, né? Olhar para o que está acontecendo com essas tecnologias novas e explicar um pouquinho, né? O que é a moeda digital. No fundo, o Drex é nada mais do que um token do dinheiro, né? Um pedaço eletrônico do nosso dinheiro, uma representação eletrônica do dinheiro. E ele nada mais... isso que está acontecendo com o dinheiro está acontecendo com todos os ativos, né? Tem o token potencial de acontecer tem com o potencial todos. com todos os ativos. Então é imaginar um futuro onde todo ativo ou qualquer coisa pode ser transformada numa representação eletrônica e, portanto, pode ser comercializada num ecossistema digital de maneira mais atômica, né, em micropedaços, mais segura, mais transparente, mais barata. Daí você pode criar muita coisa em cima, tá certo? Então acho que é um pouco dessa provocação que fica, né? Legal. Não, beleza. O André puxou um pouco o TechBan, né? Daí eu vou explicar um pouco o que ela está fazendo, mas trazer. A TechBan é uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro. Então a gente tem o DNA de prestar serviço para o mercado financeiro. Então a gente está no piloto, está contribuindo para criar essa estrada, para criar todo esse caminho do Drex, mas voltada para instituições reguladas, para instituições que vão ter que participar disso daí, criando casos de uso, cenários aí. O que eu vou discordar um pouco do André, mas provocando aqui, assim, também é bom falar, a gente está numa fase de piloto. A gente pode descobrir daqui a um ano que a gente está construindo essa estrada aí com asfalto que é muito bom, mas que não serve para aquele veículo que a gente quer andar e a gente vai ter que recapear tudo. Ou a gente pode descobrir que, putz, é isso mesmo. Daí é a vantagem aí que vocês colocaram e é o ponto, assim, não se apaixonar pela tecnologia, a gente não pode se apaixonar em ser especialista nesse tipo de asfalto. A gente tem que entender o caminho que a economia está indo, que está se digitalizando, que está tokenizando. Então, tudo isso aí é tendência, Brasil e mundo. No Brasil, a gente está construindo nossa estrada dessa maneira, acredito bastante nela e a gente está indo, vai ajudar os bancos e todo mundo pode pensar em empreender nela. Mas se a gente tiver que mudar o rumo, lá o destino, enfim, o norte de onde a gente está chegando, Perfeito. eu acho que está bem claro. Concordo. E eu gosto sempre de lembrar, assim, né, quando a gente fala de criar novos negócios e resolver problemas, é que o produto final acaba sendo o principal da coisa, né? Porque a experiência no final do dia é quem vai determinar se aquilo deu certo ou não, né? De novo, usando o exemplo do Pix, porque foi um sucesso absoluto, o Pix só pegou na velocidade que pegou, e não importa que tenha todos os agentes envolvidos, que seja regulado, que seja o mecanismo oficial, se ele for ruim, as pessoas simplesmente não vão usar. Então também, assim, se no final do dia o produto ele não resolve o problema numa experiência fantástica, você não evoluiu e não vai pegar, né? Então também tem que pensar nesse aspecto quando estiver empreendendo, como é que entrega isso na experiência final. Senão você acaba ficando com uma tecnologia ótima, mas ela, né, não vai ter uma aplicação efetiva. Não, é fantástico os pontos. Eu acho que o cenário que tu trouxe é extremamente relevante, né? E aí um pouco de panorama global, né? A gente está aqui falando, basicamente a gente está no final de outubro, né? Pensando em o cenário que a gente vai estar
vai estar apresentando. No momento que a gente está conversando sobre esse assunto, a gente está basicamente olhando para um cenário em que, se a gente olhar para o aspecto histórico, já aconteceu, né? Então a gente tem 2 ou 3 meses atrás uma transação com moeda direta entre Brasil e China, usando Yuan digital. Então, quando a gente olha para a estrada em si, ela é uma estrada que assim, já está trilhada e tem gente trilhando ela há 4 anos, basicamente, nesse cenário. A dúvida que ainda resta nessa construção dessa estrada é qual o cenário que essa estrada vai ser. Se a plataforma será a plataforma escolhida agora, ou se a plataforma eventualmente vai ser outra plataforma. A ideia de um rollback total e voltar para o caminho zero, olhando a quantidade de bancos centrais globalmente estudando o assunto. Não, então, quase impossível. Assim, olhando a quantidade a gente acabou de ver UK soltando direcionamento sobre isso, né? Então a gente tem transações que aconteceram recentemente, 2, 3 meses atrás, já em Yuan digital. Então, quando você olha para esse cenário futuro, o caminho é direto. Pode ser que no meio disso, e faz sentido, você vire para a esquerda, vire para a direita ou recapeie. E tem uma provocação para o empresário, né, que ele está olhando, e eu me encaixo aqui na cadeira do empresário, né, que a gente está lá no dia a dia da coisa. O fato do Drex, ele é um grande provocador da tua ideia. Poxa, dá para fazer isso? Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez e nem sabia que esses exemplos que a gente falou aqui eram sequer possíveis. Pode ser que ele seja feito ao final do Drex, ok, vai ser perfeito, e a gente sabe que isso vai acontecer, mas nada impede que você evolua o seu negócio antes disso. Tá? E é o que a gente observa no mercado. Tá? André, eu sou muito ligado à cobertura do mercado cripto. Eu, enfim, acompanho, estudo cripto e blockchain já há bastante tempo e acho que tem um paralelo com o que vocês acabaram de falar, porque é uma tecnologia super inovadora, com um potencial gigantesco, mas que desde o princípio tinha essa dificuldade que o Marcos justamente trouxe, que é de interface, de experiência do usuário, e que possivelmente foi o que mais dificultou o desenvolvimento do mercado como um todo, mas a adoção principalmente. E a gente vive falando do momento em que as pessoas vão usar aplicações em blockchain sem saber que aquilo tem um blockchain por trás. Ao mesmo tempo, novas tecnologias avançam e mudam muito rápido, e mudam constantemente e não param de mudar. Isso também não pode ser uma armadilha para empreender com algo tão novo que pode estar nessa constante mutação e chegar num lugar que a gente às vezes não sabe exatamente onde ou enfrentar essas barreiras que existem no começo dessas novas tecnologias, como aconteceu com blockchain, algo que tem avançado bastante já, mas que ainda existe. Isso é uma dificuldade. Como driblar essas dificuldades para conseguir empreender com algo que é novo e que está se transformando o tempo todo? Eu posso? Pode começar. É difícil essa. Não, eu tenho uma tese em cima disso, né? Se você tem, para quem está empreendendo, o empresário que está ouvindo, ele vai entender claramente assim. Você faz escolhas. Ou você conta história, ou você escreve história. Não vejo um meio termo desse caminho. Você pega todo empreendedor que chegou a algum local, ou ele vai contar uma história, né, ou ele vai ter sido parte de quem escreveu essa história. Então, sim, você é muito preciso no que você está falando, e sim, você vai ter que fazer escolhas e você vai ter que fazer apostas. Agora, uma coisa é fazer apostas e outra coisa é fazer apostas totalmente no escuro. Isso é incoerente. A gente está falando de uma tecnologia que roda desde 2008 aí na base do Bitcoin. Então a gente está falando de um negócio que, tirando o conceito do Bitcoin, que você pode discutir se é moeda, se é especulação, se é reserva de valor, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que é uma tecnologia que roda desde 2008. Então você tem lá todo um histórico de consistência tecnológica que vem rodando. O Brasil, por exemplo, hoje é o 5º mercado cripto no mundo, né? Então, se você olhar, talvez é um dado que você nem tinha parado para pensar, a gente é um mercado cripto relevante, é uma movimentação extremamente relevante no ano anterior. E existe sim um fator que vai ter que ser escolhas. Né? Você vai ter que olhar como empresário e falar assim, poxa, eu vou olhar esse ecossistema que está se formando, eu vou ter uma análise de risco razoável, né? Porque o empresário ele tem que fazer essa análise de risco coerente,
consistente, análise de mercado, né, ver o regulador trabalhando dentro do contexto, mas ele vai ter que fazer uma escolha, Gabriel. Não existe esse cenário se você quer empreender sem risco, o meu conselho é seja funcionário. E mesmo assim, o que a gente traz aí? A gente falou bastante da transformação, né? Então pensa assim, se a gente sair de Drex ou qualquer coisa assim, pensar no jornalismo. Então, enfim, algum tempo atrás, uma década atrás, um pouquinho mais, o jornalista ele já tinha que arriscar e talvez criar um blog, fazer alguma coisa assim, para começar a entrar numa era mais digital, para ver como era a internet. Daí, agora é redes sociais. Daí surgiram, putz, então eu vou começar a entrar nessas redes sociais e me apropriar de alguma maneira dela, ganhar uma relevância, fazer alguma coisa assim, seja no X, seja no Facebook, em algum lugar. Mas agora a gente já está numa nova... Então, assim, a evolução ela vai vir. Depende muito do tamanho da tua empresa, depende muito do teu negócio, mas você tem que ir evoluindo junto com a tecnologia, experimentando, tem redes sociais, sei lá, se você estava bombando no Orkut, daí ela acaba, e daí você vai ter que migrar, você tem apostas que podem dar errado, né? Então, assim, só que você vai ter aprendido com aquilo. Você deixar muito tempo depois, esperar aquele negócio já ser um sucesso e etc., tua curva de aprendizado é maior, normalmente, você já tem a certeza, já é um investimento certo, mas daí você tem todo um desafio para vir. Então, um pouco nisso, né? Então, ser digital, né? Ter uma presença na internet, hoje talvez é o básico de todo empreendedor. O que a gente está falando é que ele vai ter que ter uma presença no mundo tokenizado. E daí ele tem que ver a viabilidade do negócio dele, entender se aquele ativo que ele vende pode ser tokenizado, e normalmente pode. Se ele vai ser tokenizado e, sei lá, é um ingresso, então eu vou vender para uma pessoa única. Não, é uma obra de arte, então eu posso vender para 1000 pessoas diferentes aquilo e cada um tem a propriedade daquilo. Então, enfim, tem vários cenários que ele tem que pensar, mas se ele não começar a estudar isso, se ele nem está no digital ainda, enfim, se ele não tem nem o e-commerce, a jornada dele vai ser muito mais dura para ele estar na Web3, para depois ele entrar no metaverso, para, enfim, todo o resto da jornada que ele vai ter que seguir. Então, quanto antes começar, acaba sendo melhor. Né? Os colegas já falaram bastante, mas tentando trazer um outro aspecto é lembrar também do custo de não fazer, né? Eu acho, principalmente para quem já é empreendedor e já tem negócios maduros, eles podem ser ameaçados muito rapidamente. Disruptados. Então, eu acho que é também avaliar bem, né? Não aderir ou não se preparar pode significar o quê, né? Isso geralmente é a decisão mais difícil, porque você está ganhando o jogo. E você não quer mexer, né? Mas de repente não tem opção mais, tá certo? E aí, eu uma vez fiz um curso nos Estados Unidos que trouxe uma visão muito interessante sobre isso, que é o que ajuda de repente é você, no board ali, ou qualquer que seja a forma de gerir a empresa, definir os indicadores de ameaça do seu negócio, e se eles estão se aproximando, é porque você provavelmente já está atrasado nessa movimentação de mudar o seu negócio, né? Então, tem que sempre olhar esse custo, tá bom, se eu não fizer nada, não significa que vai dar certo, né? Eu tenho mais 5, 10 anos, enfim, tranquilo, mas Exato. vai acontecer alguma coisa. E pensando objetivamente, a gente está falando de uma tecnologia nova, então ainda existem poucos especialistas, ninguém tem um track record no Drex, porque ele ainda não foi nem lançado, né? Algumas empresas já estão ali atuando, mas enfim, não tem um histórico muito grande. Como que um empreendedor de uma micro ou pequena empresa, por exemplo, vocês citaram aí, eventualmente, empresas de varejo que poderão não necessariamente criar um produto no Drex, mas se beneficiar de algo que for construído lá. Como que uma pessoa comum, um pequeno empreendedor, pode descobrir as possibilidades para ele, entender se ele vai poder criar algo lá ou se ele vai só esperar para se beneficiar? Na prática mesmo, o que um empreendedor ou alguém que não sabe, não sabe nada sobre o Drex e pode de repente descobrir isso, em contato com empresas que estão atuando lá, pesquisando na internet, estudando por conta própria? Qual um possível caminho? Eu sei que não existe aí uma resposta certa ou errada sobre isso, mas o que vocês recomendariam para alguém que tem uma microempresa e quer aprender mais sobre esse assunto e poderia fazer? Eu vou começar assim. A primeira eu acho que é acompanhar, que nem já estão acompanhando aqui, já é um bom sinal, enfim. E conteúdo sério, relevante. Então, você falou de pesquisar na internet, tomar cuidado, de repente, com a informação que vai chegar para ele,
isso vai acabar com tal coisa, isso vai não sei o quê, então, enfim. Então, tomar cuidado com a informação, então buscar fontes interessantes, eventos e promoções assim são muito importantes. Se ele é extremamente assim, uma empresa, um microempreendedor, um empreendedor, enfim, um MEI, enfim, dentro dessa categoria, provavelmente ele vai ser beneficiado por um fornecedor dele, por alguém que vai entregar essa tecnologia para ele. Então, vai ser melhor, o meio de pagamento que ele recebe vai ser mais eficiente. Ele tem que ver se o meio de pagamento atual dele já está olhando para isso, não está, se vai ter algum produto ou serviço. Vai demorar ainda mais 1 ano, 2 no máximo, para ele começar a ter isso. Mas, enfim, para ele já ficar antenado se isso vai acontecer ou não. Se ele tem a possibilidade de tokenizar ativos, etc., fortemente ele não vai fazer isso sozinho. Ele não vai subir um nó e fazer todo esse processo. Nem por complexidade, assim, ele talvez consiga, mas não vai ter a segurança, não vai ter tudo adequado para ele atender o cliente dele. Então ele sim vai ser procurar uma gama de fornecedores e parceiros, e daí é bem interessante, né? Porque queira ou não queira, até médias e grandes empresas, ninguém está construindo esse novo ecossistema sozinho. A gente falou, o Banco Central ele criou um consórcio com 16 grupos para construir o Drex. Dentro de cada consórcio desse, tem mais de 50 empresas, assim, se a gente somar todo mundo. Então, assim, tem segurança, tem tecnologia, blockchain, toda a parte de telecomunicação disso daí. Então, assim, são diversas disciplinas. Então, se ele é realmente um pequeno empreendedor, ele vai se beneficiar de fornecedores dentro do ecossistema dele, e daí sim ele já tem que começar a ficar no radar, ver quem tá, ver quem não tá, se vai ofertar alguma coisa, usar sandbox, testar, enfim, para quando isso daí realmente tiver, começar a testar de repente criptoativos, já Bitcoin, já essas coisas, ele vai estar se preparando para esse caminho. Pelo menos é uma visão que eu tenho. Assim. Sim, eu acho que ela faz sentido. Como é um micro, o público que a gente está falando nesse contexto é um micro, assim, eu iria por associações. Cara, e se a sua associação não resolveu, vai lá e cobra ele. Fala assim, ó, associação, eu quero aqui um curso sobre isso, o que vocês estão vendo sobre isso? Porque às vezes o microempreendedor, às vezes ele fica muito isolado. Ser empresário é por natureza uma função solitária, né? Seja numa grande corporação, numa pequena, é uma função até certo ponto bastante solitária. Então assim, poxa, você tem associações que podem estar te ajudando. Por exemplo, a gente fornece muito conteúdo para educação mesmo. A Exame aqui, nesse cenário aqui, puxa, é um super trabalho de fomentar, de explicar, de trazer especialistas, e a gente tem gabarito para tá informando, e buscar se associar. Eu trouxe muito bem a questão dos fornecedores. E a pressão é essa, né? Muitas vezes fala assim, vou olhar para o seu fornecedor, você pode estar num cenário que você tem um fornecedor e fala assim, e aí, você sabe o que é o Drex? Já provocar, né? Seu fornecedor falou assim, Drex? Aí você já fala assim, poxa, vamos junto correr atrás disso. Acho que tem essa provocação, associações, a sua cadeia de fornecedores, isso no cenário de MEI. Agora, você pode ser uma MEI hoje e falar, pô, não, eu quero ir para um outro patamar, eu quero dar deep nesse assunto. Poxa, a gente tem conteúdo pra caramba para estudar, disponibiliza muita informação, utiliza sandbox, pode ser que o seu produto venha a ser diretamente ligado a isso via uma instituição financeira no futuro. Então, eu acho que esse é um caminho que faz sentido. Não é uma jornada que, assim, ó, daqui a 2 meses você vai estar sendo especialista nisso. Se alguém te falar que duvide, por favor. Tá? Pedimos isso, né? Mas você tem que trabalhar em cima disso. Tá? Eu até complementando aqui, né? Eu acho que eu tenho até uma sugestão bem prática e bem primária, que se aproxima da tecnologia, né? Na pessoa física mesmo sendo um empreendedor, se familiariza com a tecnologia. Então, lá no Peer, na plataforma no Peer BR, a gente criou, por exemplo, o Peer Academy, que é uma plataforma de ensino sobre tokenização, sobre o que é um ativo tokenizado. Então, à medida que você começa a aprender e se envolver pessoalmente com a tecnologia, daqui a pouco você já está olhando para a sua empresa, opa, eu posso replicar isso na minha empresa. Com outros olhos, né? às vezes. Com outros olhos, porque você já diminuiu a distância, né? Então, é uma sugestão também de vai lá e se apropria, né? Uma outra fonte assim super interessante é o próprio Banco Central,
em algumas redes sociais, porque daí ele solta umas pílulas, solta piada, solta coisas explicando tudo que ele está fazendo. Então, Perfeito. é uma fonte também relevante. E o próprio a Exame tem um canal fantástico aqui. Então, tipo, você vai O próprio acompanhando. Future of Money, por favor, Future of acompanhe. Money tá lá. Quando você pega no Future of Money, se você deixa lá seus links ativados e vai acompanhando, sempre tem matéria, sempre tem conteúdo, sempre tem gente bacana falando. Então, tem muita coisa. Legal. Boa. E aí, pensando num universo um pouco mais fechado ali, não tanto dos microempreendedores, mas das médias, pequenas e médias empresas, esse cenário das startups cresceu muito nos últimos anos, e hoje, especialmente em tecnologia, você vê muitas ideias que surgem de startups até por conta de estruturas menores, maior facilidade para tirar ideias do papel. E então a gente tem com o Drex um cenário fértil para as startups por um lado, mas por outro a gente também tem um ecossistema em que todas as maiores empresas do país e talvez do mundo já ou estão inseridas ou estão de olho como que uma startup ou uma PME pode eventualmente competir com esses gigantes que já estão participando ou conviver harmoniosamente, sem que olhe para as big techs e as grandes instituições financeiras como uma ameaça. É possível essa convivência? Olha, eu ouso dizer que ela não é possível como ela é necessária e simbiótica. Então, quando você olha para um cenário de startups hoje no mercado cripto, se a gente pega aqui dentro do próprio piloto do Drex, nós somos uma startup. Nós estamos envolvidos tanto na construção de alguns assuntos prestando serviço, quanto diretamente em um dos consórcios. E a atuação é extremamente harmônica. Então, eu já vivi um cenário em que bancos e instituições financeiras olhavam para startups do tipo, esse cara é um risco para mim. Tá? Hoje eu sinto, não como empresário, porque antes eu estava dentro do banco, né, dentro de instituições financeiras, tem 20 anos nesse contexto, hoje esse cenário mudou completamente. Então, no final do dia, o cara olha para uma startup e fala assim, poxa, como é que esse cara aqui compõe o meu Lego, né? Qual o valor, que você trouxe muito bem, qual o valor que ele está agregando? A TecBan traz questão de inovação aberta, então, eu não, de longe eu vejo como uma ameaça, eu vejo como composto. Tá? É uma chance fantástica para, desde uma startup de crédito que é especializada, que criou essa capacidade, trabalhar junto, ou mesmo junto com grandes instituições, ou a gente, né, tá num cenário como esse, é totalmente cooperação, menos ameaça. Hoje é bem distinto. Eu concordo, eu acho que o foco e a especialização tornam as startups atraentes, né? Eu acho que esse é sempre o caminho delas crescerem. E no fim do dia, como eu tinha dito antes, a experiência final que ela proporciona, que geralmente as empresas grandes não têm essa capacidade tão avançada, né? Até pelo DNA, até pelo mindset digital mais natural que geralmente as startups trazem, né? Então acaba sendo um facilitador e um acelerador, né? Menos uma competição hoje em dia, né? Concordo 100%. É isso aí. Não, só colaborar e eu acho que essa é um pouco a palavra, assim, que médias, grandes empresas, elas têm que manter o horizonte primário delas, então o que a gente chama de H1 em operação, melhoria incremental, contínua, tem que olhar para isso e não dá para olhar o que vai acontecer daqui 3 anos, ou ela tem que investir recurso dentro da companhia para olhar o que vai acontecer no segundo horizonte, terceiro horizonte. A maneira de fazer isso enxuta, uma maneira prática, é trabalhando com parcerias, com ecossistema, e daí é parceiro mesmo, né? Sai dessa cadeia de, meu fornecedor de tal coisa. Então você não traz uma fintech, uma startup, de repente, para ser fornecedor daquilo, mas para ser parceiro. Perfeito. E daí ela vai crescer, vai ter a maturidade dela em determinado momento. Talvez você invista como empresa naquela startup. Então tem toda uma gama de coisas assim que quem for empreender em startup pensar em parceria também, porque acho que é um pouco isso, né? Uns 10 não tanto, mas assim, 8, tinha essa coisa, não, vou fazer uma fintech, vou acabar com os bancos, enfim, guerra, né? Ou mesmo
melhor exemplo que a gente tem prático, né? Que teve o Uber na entrada, a Uber versus taxistas e tudo mais. Hoje a gente vive com Uber, com táxi, fala mal dos dois, enfim, e tá todo mundo aí. Então, assim, esse é um ecossistema e são colaborativos. Então, tem hoje tecnologias ajudando tanto taxista como Uber, como não sei o quê, trazendo para esse ecossistema. É isso que acontece no empreendedorismo. Então, por mais que ele trabalhe, sei lá, num comércio de parafuso XPTO, ele precisa de uma empresa de tecnologia, de logística, de tudo mais, ele pode trabalhar com startups parceiras aí. Deixa eu pegar só um gancho Sim, aqui, que claro. talvez caiba, assim. Eu gostei, eu quero pegar esse gancho porque você trouxe um ponto que é extremamente importante, que é sobre a parceria. É muito diferente quando se você é uma empresa um pouco maior, vai trabalhar com uma startup, você pensa ela como fornecedor tradicional, ok, você pode ser uma questão cultural e vai dar certo e ela vai te atender. Mas é muito distinto quando você pensa na startup como teu parceiro. Então, por exemplo, se eu pego a BBChain hoje e olho 3, 5 anos para trás, a gente está fazendo 5 anos agora. Se a gente olha 5 anos para trás, todos os produtos que a gente tem hoje, a gente entrega para os clientes, nasceram de uma necessidade de, poxa, caramba, tá muito lento e tá muito caro entregar isso pro cara. Então a gente olhou e falou assim, poxa, tá bom, primeiro o cara talvez foi lá e fez um negócio tudo, projeto, e pagou e quis, e falou, mas isso não faz sentido. Segundo, e algum cliente falou assim, cara, eu queria fazer isso de um outro jeito. Então, a relação precisa ser pensada como parceria. Então, se a gente olha os produtos que a gente tem hoje, que a gente fornece para o mercado, são produtos que vieram de um cenário em que havia demanda dos nossos próprios clientes, entende? E que a gente olhou para aquilo e falou, poxa, não faz sentido ficar fazendo desse jeito. Ele está gastando, eu gosto do exemplo que tu deu aqui, que ele está gastando muito tempo na tecnologia e pouco tempo na experiência. E é real. A gente criou muita coisa porque a gente falou assim, poxa, não, eu quero que ele gaste mais dinheiro na experiência do que na tecnologia. Porque aí o case dele dá certo, eu me dou bem, ele se dá bem, a gente entrega mais rápido. Então a coisa nasce por aí, quando você sai dessa história de uma mão lava a outra. e funciona super bem. Sim. A gente pega o consórcio que a gente está participando, poxa, super bacana. A atuação, a forma, a construção é junto, entendeu? Legal. Bom, conversa boa sempre passa rápido, né? A gente está chegando no nosso limite de tempo, mas queria deixar um momento para vocês fazerem aí suas considerações finais com essa perspectiva do futuro, com o Drex e como os empreendedores podem se beneficiar disso e tudo que a gente falou aí ao longo desse painel. Vamos começar de lá para cá para inverter a ordem? Pode ser. Pô, a parte mais difícil daí. Não, mas vamos lá. Bom, um resumo basicamente do que a gente falou assim, mas Drex é um caminho, a gente vai ter uma moeda digital, vai ter uma economia cada vez mais tokenizada, demore 3 ou 5 anos, ou enfim, mas é uma tendência, é uma linha que a gente vai ter. Com isso, empreendedores e tudo mais tem que se qualificar, tem que olhar seus negócios e tem que caminhar para isso, para estar nessa economia digital, para estar nessa nova era. Vai existir ainda a antiga? Vai existir, e vai existir por mais uma década, 2, enfim, e vai ser muito legal quem tem alguma coisa e usa no modelo tradicional, mas isso começa a virar depois de um tempo, então é legal, todo mundo já está antenado olhando para isso. Instituições financeiras interessadas em alguma solução da TechBan e tudo mais, fiquem à vontade também para procurar. E a gente falou de conteúdo, enfim, quem quiser também me seguir no LinkedIn, principalmente, é um lugar que eu coloco bastante novidade, notícia lá, então fiquem à vontade também aí. Maravilha. Tá bom. Olhando para futuro, né? Tem futuro curto, longo, médio, futuro é um negócio complexo. Mas quando a gente pensa nesse cenário, para o empresário, comece a estudar, comece a se aproximar de quem está efetivamente fazendo. A BBChain oferece lá o sandbox, que esse é o público, né? É um empresário, é um cara que está experimentando esse contexto, esse cenário. A gente realmente acredita que qualquer que seja o cenário que se desdobra dentro do contexto do Drex nos próximos 1 ano e meio, tá? A gente olha para um cenário de tokenização de ativos, com algum modelo de liquidação, se vai ser esta ou aquela plataforma, vai estar sendo estudado, os problemas serão solucionados, porque a quantidade de pessoa competente que tem lá está direcionado para isso, e a gente acredita no futuro mais factível e realista, onde os empresários podem
buscando empresas. A BibChain fornece desde o sandbox para empresas que estão olhando para esse cenário até conteúdo. A gente fornece bastante conteúdo e de verdade também não deixa lá de olhar o conteúdo do Future of Money. Eu sou suspeito, eu realmente olho, eu realmente sigo, tem coisa pra caramba acontecendo lá e você vai mantendo atualizado. É um canal que mantém atualização, entende? Isso é importante para a gente estar atualizado no mercado. Essa é uma consideração que eu faço. Marcos. Bom, duas mensagens, eu acho. A primeira é uma mensagem otimista para o empresário, o pequeno, o médio, empresário do Brasil, que a gente sabe tem uma dor grande com acesso a crédito, né? E o que eu vejo para esse futuro, não só com o Drex, mas tudo que vem em volta dele, é um cenário de crédito bem mais acessível, mais barato, crescendo, né? E porque simplesmente tem mais segurança, tem mais transparência, tem menos custo. Então, seu negócio vai se beneficiar disso. Acho que essa é a mensagem otimista. Do lado aqui da GCB Ventures, você tem hoje já uma plataforma olhando para isso, que é a Adiante Recebíveis, que tem essa missão, inclusive, né? Então eu fico muito animado quando eu vejo uma discussão que nem essa aqui hoje, de que está cada vez mais real esse momento onde o acesso ao crédito no Brasil, que é um tema tão importante e tão antigo, né? Ele está realmente chegando num cenário bem mais otimista e mais próximo, né? E a segunda mensagem é no lado da democratização do mercado financeiro, do mercado de capitais principalmente. Então, quando a gente fala de um ativo financeiro em token, quando a gente fala desse nome estranho, que é tokenização, no fundo significa que também você consegue disponibilizar ativos financeiros, papéis, para o público em geral, né? Então, hoje, com R$100, você consegue investir em renda fixa via token, que são papéis normalmente que não estão disponíveis para investidores que não são qualificados, né? Então, é o que eu comentei em relação ao PeerBR. Você consegue, com R$10, comprar um ativo financeiro sofisticado, né? Então, aqui tem um lado de uma mensagem positiva também de que a educação financeira no Brasil tende a progredir muito com essa... Comece a estudar, comece a se aproximar de quem está efetivamente fazendo. A BibChain oferece lá o sandbox, que esse é o público, né? É um empresário, é um cara que está experimentando esse contexto, esse cenário. A gente realmente acredita que qualquer que seja o cenário que se desdobra dentro do contexto do Drex nos próximos 1 ano e meio, tá? A gente olha para um cenário de tokenização de ativos, com algum modelo de liquidação. Se vai ser esta ou aquela plataforma, vai estar sendo estudado, os problemas serão solucionados, porque a quantidade de pessoa competente que tem lá está direcionado para isso. E a gente acredita num futuro mais factível e realista, onde os empresários podem estar buscando empresas. A BibChain fornece desde o sandbox para empresas que estão olhando para esse cenário até conteúdo. A gente fornece bastante conteúdo e de verdade também não deixa lá de olhar o conteúdo do Future of Money. Eu sou suspeito, eu realmente olho, eu realmente sigo, tem coisa pra caramba acontecendo lá e você vai mantendo atualizado. É um canal que mantém atualização, entende? Isso é importante para a gente estar atualizado no mercado. Essa é uma consideração que eu faço. Marcos. Bom, duas mensagens, eu acho. A primeira é uma mensagem otimista para o empresário, o pequeno, o médio, empresário do Brasil, que a gente sabe tem uma dor grande com acesso a crédito, né? E o que eu vejo para esse futuro, não só com o Drex, mas tudo que vem em volta dele, é um cenário de crédito bem mais acessível, mais barato, crescendo, né? E porque simplesmente tem mais segurança, tem mais transparência, tem menos custo. Então, seu negócio vai se beneficiar disso. Acho que essa é a mensagem otimista. Do lado aqui da GCB Ventures, você tem hoje já uma plataforma olhando para isso, que é a Adiante Recebíveis, que tem essa missão, inclusive, né? Então eu fico muito animado quando eu vejo uma discussão que nem essa aqui hoje,
de que está cada vez mais real esse momento onde o acesso ao crédito no Brasil, que é um tema tão importante e tão antigo, né, ele está realmente chegando num cenário bem mais otimista e mais próximo, né? E a segunda mensagem é no lado da democratização do mercado financeiro, do mercado de capitais principalmente. Então, quando a gente fala de um ativo financeiro em token, quando a gente fala desse nome estranho, que é tokenização, no fundo significa que também você consegue disponibilizar ativos financeiros, papéis, para o público em geral, né? Então, hoje, com R$100, você consegue investir em renda fixa via token, que são papéis normalmente que não estão disponíveis para investidores que não são qualificados, né? Então, é o que eu comentei em relação ao PIR-BR. Você consegue, com R$10, comprar um ativo financeiro sofisticado, né? Então, aqui tem um lado de uma mensagem positiva também de que a educação financeira no Brasil tende a progredir muito com essas tecnologias. Então, aqui minha sugestão de novo é se aproxime disso, comece a se envolver com isso, né? Legal, pessoal, brigadíssimo pela presença. Para quem está nos assistindo também, meu muito obrigado. Não deixem de acompanhar os outros conteúdos aqui do especial Real Digital para você ficar por dentro desse assunto. A gente falou bastante aqui sobre a importância de se aproximar e de aprender mais. Esse especial é para isso. Claro que não vai resolver todos os seus problemas, mas espero que resolva uma parte deles. E então é isso, acompanhe o resto da programação também. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!